Quinta-feira, 20 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da sexta semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens." Meu querido irmão, minha querida irmã, ponto central e divisório do Evangelho de Marcos é a passagem evangélica de hoje, a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por um lado, culmina a autorrevelação de Jesus. Por outro, introduz o tema do Messias sofredor, que se desenvolverá nos capítulos sucessivos até terminar com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A passagem tem perfeita unidade em Marcos, mais que em Mateus, que intercala aqui o primado de Pedro. No texto de Marcos, vemos esta progressão. Primeiro passo: breve indagação de Jesus sobre a sua pessoa, perguntando aos seus discípulos o que opinam os homens sobre ele. O povo simples, impressionado pela personalidade, doutrina e milagre de Jesus, crê que é um profeta indiscutível. Uns identificam com João Batista, ressuscitado, outros com o mítico Elias, que voltou, e outros com um dos grandes profetas. Até aqui não era difícil responder, mas Jesus vai mais longe. "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pergunta comprometida, decisiva. Segundo passo: a profissão de fé de Pedro. Então, em nome de todos, Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Só os discípulos eram capazes de chegar a essa conclusão, que culmina todo um processo de autoperguntas sobre o Mestre, a quem seguiam e por quem tinham deixado tudo. Jesus aceita tacitamente essa declaração, mas proíbe-os terminantemente que o digam a alguém. Uma vez mais, a lei do silêncio messiânico, para evitar a ideia de um Messias restaurador triunfal do reino político de Davi, segundo o sentir comum de todo judeu, incluindo os discípulos. Terceiro passo: primeiro anúncio do Messias sofredor. Em seguida, Jesus instrui os apóstolos sobre que espécie de messianidade é a sua, muito diferente da que eles esperavam. Com toda clareza, Jesus prediz que o Filho do Homem tem que sofrer muito, tem que ser condenado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Surpreendente. Isso ultrapassava as suas conjecturas. Quarto passo: uma pergunta-chave e pessoal. Das 2 perguntas que Jesus faz na sondagem de opinião, a que mais lhe interessa é a segunda: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Interrogação que continua aberta hoje, como ontem, esperando a resposta de cada um de nós. É a pergunta central da religião cristã, pois contém o fundamento da nossa fé e a razão da nossa vida e conduta. Em quem acreditamos? Questionário a que temos de responder pessoalmente, com absoluta sinceridade, conscientes de que na resposta reside o ser ou não cristãos, porque não se fica no periférico, antes toca o núcleo da fé e do seguimento. A pergunta sobre Cristo admite hoje, entre outras, estas 3 formulações
vista de diversos ângulos. Quem é Jesus em si mesmo? A sua pessoa, doutrina, obra e missão? Quem é Jesus para mim? O que significa para o mundo atual? Para a primeira pergunta, bastaria uma resposta teologicamente correta. Por exemplo, a do credo, a do catecismo e, inclusive, a de uma aula de religião. A segunda exige resposta mais comprometida, que supõe vivência pessoal. Resposta em profundidade que não se satisfaz com fórmulas já feitas, sejam bíblicas, como a profissão de fé de Pedro, ou de teologia dogmática, cuja síntese mais completa temos no credo ou na profissão de fé que proclamamos na missa. Responder satisfatoriamente ao terceiro ponto implica, para além disso, a projeção evangélica e missionária que de Cristo é oferecida pela comunidade eclesial e seus membros. A imagem de Cristo que nós, cristãos, refletimos é decisiva para que o mundo acredite nele. Ao ver a nossa vida iluminada pela sua pessoa e orientada para o amor serviçal, compreensão e solidariedade com os irmãos, especialmente os mais desfavorecidos. Precisamos conhecer Jesus a fundo e amá-lo com paixão, sabendo cada vez mais da sua pessoa, meditando o seu evangelho e falando com ele na oração. Cristo vive hoje como ontem, porque é uma pessoa viva e do presente. Pois bem, somente a partir do amor e da amizade se chega a conhecer em profundidade as pessoas. Por fim, rezemos. Senhor Jesus, também hoje nos perguntas: quem dizeis que eu sou? Quem sou para vós? Perante o mundo que prefere promessas de engano, confessamos ser Filho de Deus e Salvador do homem. A quem seguiremos, Senhor, que não nos defraude? Só Tu tens palavras de vida eterna. Acreditamos em Ti ressuscitado e vivo, hoje como ontem, e estamos seguros. Vives em nós pelo Teu Espírito. Concede-nos conhecer-Te a fundo pela fé e pela amizade, e faz que, amando os irmãos, nos entreguemos à fascinante tarefa de Te amar apaixonadamente. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.